Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Aqui são dois exercícios do assunto potencial elétrico de condutores em equilíbrio eletrostático e potencial no campo elétrico uniforme. Exercícios 1 e 2. Então, exercício número 1. Considere uma esfera condutora carregada com carga Q, possui um raio R. O potencial elétrico dividido pela constante eletrostática no vácuo dessa esfera em função da distância d medida a partir do seu centro está descrita a seguir. Qual o valor da carga elétrica em coulombs? Então, pessoal, potencial elétrico, sabemos que ele é calculado. V é igual a K vezes Q dividido pela distância. O importante é observar no gráfico aqui, ó, que aqui, ó, é V por K. Então, esse valor aqui, ó, de 1 vezes 10 à quinta, é o potencial dividido por K. Então, se eu alterar a fórmula aqui, ó, V, passo o K dividindo, é igual a carga dividido pela distância. Ok, então, no lugar de V, aqui, ó, de V dividido por K, eu posso escrever 1 vezes 10 à quinta. Então, vamos lá, vejam só. 1 vezes 10 à quinta, que é igual. A carga é o que eu não sei. É o que eu quero calcular. Dividido pela distância. Para 1 vezes 10 à quinta, a distância é 0,2. Então, a minha carga é igual a 1 vezes 0,2, 0,2 vezes 10 a quinta coulombs. Não tem essa resposta. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Ou seja, a minha carga é igual a 2 vezes 10 a quarta coulombs. Ok? Então é isso. Esse é o nosso exercício número 1. Pois bem, continuando aqui. Número 2. Considere a Terra como uma esfera condutora carregada uniformemente, cuja carga total é 6 microcoulombs. E a distância entre o centro da Terra e um ponto P na superfície da Lua é de 4 vezes 10 a oitava metros. A constante é 9 vezes 10 a nona. É correto afirmar que a ordem de grandeza do potencial elétrico desse ponto P na superfície da Lua vale em volts? Então vamos lá. Quer saber o potencial elétrico a uma determinada distância. Então, vejam só. V é igual a K vezes Q dividido pela distância. O K, 9 vezes 10 a nona. A carga que está produzindo esse potencial é a carga ali 6 microcoulombs. 6 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, a distância 4 vezes 10 a oitava. Então, V é igual a... Em cima, teremos 54, 9 vezes 6, 54. 9 menos 6, vezes 10 a terceira. E embaixo, 4 vezes 10 a oitava. 54 por 4, 13,5. Subtrai 3 menos 8, vezes 10 a menos 5 volts. Passando isso aqui para a notação científica, 1, vou andar com a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente, 1,35 vezes 10 a menos 4 volts.
Então, a ordem de grandeza, no caso aqui, é o 10 a menos 4. A minha resposta é a letra C. Ok? Exercícios 1 e 2, então. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Hugo aqui. Agora vamos para os exercícios 4 e 5. Então, número 4. Considere a figura a seguir como sendo a de uma distribuição de linhas de força e de superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Nessa região é abandonada uma carga elétrica Q positiva de massa M. Então, antes de analisar as afirmações, a gente verifica o sentido do campo elétrico. Então, a gente pode afirmar que aqui é o lado positivo e aqui o lado negativo. Pois bem, vamos analisar. A força elétrica que o campo elétrico exerce sobre a carga Q tem intensidade F é igual a Q vezes Z, direção horizontal e sentido contrário ao do campo elétrico. Se a carga é positiva, e aqui está o positivo, ela vai deslocar para lá porque ela é repelida pelo lado positivo e atraída pelo negativo. Então, a palavra sentido contrário está errada. É mesmo sentido. Então, a afirmativa 2 é falsa. A aceleração adquirida pela carga elétrica Q é constante, tem intensidade diretamente proporcional ao campo elétrico E, é inversamente proporcional à massa M. Então, vejam só, força elétrica é igual a Q vezes E. E força, relacionando é massa vezes aceleração, lei de Newton, segundo a lei de Newton. Então, o que a gente pode dizer? Que Q vezes E é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração nada mais é do que a carga vezes o campo dividido pela massa. Vamos ver se é isso que está dizendo? Tem intensidade diretamente proporcional ao campo elétrico, está aqui, ok. E inversamente proporcional à massa, está aqui, ok. Então, segunda afirmativa é, valendo 4, é verdadeira. O movimento realizado pela carga elétrica Q é retilíneo uniformemente retardado? Não, ele vai acelerar. Ela tem uma aceleração à medida que o tempo passa, ela está no mesmo sentido do campo, ele vai aumentando. Então, essa afirmativa aqui é falsa. O potencial elétrico do ponto A é igual ao potencial elétrico no ponto B? Eles estão aqui na mesma equipotencial, são iguais, ok. E menor que o potencial elétrico no ponto C, que está aqui, ok, o ponto C está mais próximo da fonte do campo, do lado positivo. Então, essa afirmativa aqui também é verdadeira. Então, 4 e 8 são verdadeiras, o meu total é igual a 12. Número 5. A figura abaixo ilustra um campo elétrico uniforme de módulo E que atua na direção diagonal BD de um quadrado de lado L. Se o potencial elétrico é nulo no vértice D, pode-se afirmar que a DDP entre o vértice A e o ponto O, interseção das duas diagonais, é igual a... Vejam só, o ponto D está aqui, ele tem um potencial. Então, as equipotenciais, elas estão aqui assim, ó. Então, se eu pegar o ponto A e o ponto C, a interseção AOC é uma equipotencial. E conforme nossos estudos, uma equipotencial, o potencial é o mesmo. Então, não há diferença de potencial entre A e o ponto O. Então, a resposta é a letra A, não há diferença de potencial. Tá ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima.